Fala minha gente, tudo bem? Espero e desejo que sim, do fundo do meu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso canalzinho. E recentemente nesse canal nós fizemos um react ao professor Cobori, falando sobre a crise do imperialismo estadunidense sob as mãos de Trump. Na verdade, nós falamos e comentamos que Trump é expressão ou resultado de uma crise que já vem aí degringolando há um tempo. Então os Estados Unidos estando em crise porque tem ali sua base de poder na questão econômica e na questão militar. Econômica graças ao monopólio sobre o dólar, eles que decidem sobre o lastro de todas as outras moedas, e também na questão militar, porque apesar de ser a sua grande arma, o seu grande poder para ameaçar o resto do mundo em manter a sua força, ela tem contradições, pois se trata de um tipo de capital que é improdutivo ou mesmo destrutivo. Aliás, a questão do dólar também é de capital improdutivo, e por causa disso surgiram algumas questões e perguntas sobre o que é, afinal, capital improdutivo, e esse é o tema do nosso vídeo hoje. Então prepare-se para a palestrinha. Se você gosta de aulas online, didáticas e acessíveis com conteúdo qualificado, considere olhar a descrição desse vídeo e ver como você pode apoiar o meu trabalho fazendo os nossos cursos que estão lá na Hotmart. Ou quem sabe você só quer dar uma força na campanha do Apoia-se, ou quem sabe mandar um Pix, porque vai que tá sobrando uma merreca aí antes de você se endividar em 2025, a chave vai estar na descrição. Considere também a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, porque a gente sempre tem semanalmente conteúdos exclusivos só pra você. Nossa, que merchan maravilhoso. Então bora produzir conteúdo e não trabalhar com capital improdutivo, e para isso, passo a passo, devagarzinho, de maneira bastante didática e acessível, eu quero apresentar para vocês um trecho da minha tese de doutorado que apresenta o tema, e depois nós vamos ver uma série de autores e de conteúdos que vão contribuir ainda mais para a gente entender, afinal, o que é esse tal de capital improdutivo. Para quem não sabe, eu fiz a minha tese de doutorado em Economia Política Mundial, e o trecho que eu vou mostrar para vocês, de maneira gráfica, ou seja, tem desenho, ele permite que seja uma porta de entrada para outros textos e outros conteúdos que nós também vamos ver nesse vídeo, tá? A gente só vai começar com ele porque este autor aqui, chamado Wim Dirkins, é um sobrenome impronunciável. O Wim até dá para encarar, W-I-M, mas eu não sei se fala Wim assim na Holanda, porque eu ouvi falar Wim onde ele trabalhava, na América Central. E Dirkins, esse sobrenome aqui é um crime, provavelmente em 221 países, né? Ter tanta consoante assim no sobrenome. Tá errado isso aí não pode. É impronunciável. Então, o Wim Dirkins, que é um holandês que veio para a América Central nos anos 70, economista, sociólogo, estatístico, que veio trabalhar na FAO com análise de populações na América Central. Ele desenvolveu um trabalho muito interessante, muito bacana. E neste trabalho, ele criou esta ferramenta aqui, ó, que eu apelidei de matriz Wim. Por que eu chamei de matriz Wim? Porque o outro nome, Dirkins, é impossível de ser pronunciado. Logo, faria sentido nenhum eu querer popularizar esse desenho, dando aquele nome que não dá para falar. Então ficou matriz Wim. Matriz Wim. Fica até gostoso aí de falar. Wim. E esse desenho aqui que eu traduzi, apresentei aqui bonitinho, né, do Wim, ele nos ajuda a compreender o que é o tal do capital produtivo e improdutivo, e trabalho produtivo e improdutivo para ele. Se a gente retoma essa questão de distinguir o capital produtivo do capital improdutivo, vem dos trabalhos e estudos de Marx, que sabia ou tinha um modo de operar a análise do sistema capitalista que distinguia as diferentes funções que diferentes capitais desempenhavam na reprodução desse sistema. Uma reprodução toda quebrada, cheia de crise, mas que desempenhavam nesse processo. E a teoria de Marx começa com uma teoria do valor e do trabalho. A teoria valor-trabalho, que ele herda da tradição clássica de Adam Smith, Davi Ricardo, e chega aí em Marx. Isso é importante destacar, porque já já a gente vai para Marx e vai falar sobre isso. Mas antes de chegar nessa teoria do valor-trabalho, cujo resultado será discutirmos o que é a diferença de um capital produtivo e improdutivo em última instância, a gente vai começar com o desenho, que ao falar sobre trabalho produtivo e improdutivo, começa a esclarecer algumas coisas. E é muito bacana. Qual é a distinção? O Wim, seguindo a linha de Marx, vai dizer que existem dois tipos de trabalho. Um é o trabalho pelo conteúdo, do ponto de vista do conteúdo. A gente vai observar o resultado do trabalho, o produto do trabalho, desse ponto de vista. O outro é a observação do trabalho e do valor gerado pelo trabalho do ponto de vista da forma. Uma coisa é ver a forma, outra é o conteúdo.
Uma coisa é ver na materialidade efetiva da realidade. A outra é ver como esta materialidade se apresenta, se organiza. Uma coisa é ver o conteúdo, outra é a forma. E isso é mais velho que andar para frente dentro da filosofia. Se você teve contato com filosofia, você já sabe disso. A distinção entre forma e conteúdo. Isso trazido para o âmbito da economia, da análise da teoria econômica, a gente vai ter uma distinção daquilo que tem valor por seu conteúdo e daquilo que tem valor do ponto de vista da perspectiva da forma, dentro do sistema capitalista. Tudo bem? Isso se conecta com o que Marx trabalhava e trabalha no início da primeira seção do Capital, dos primeiros 5 capítulos, e que eu recomendo muito que quem nunca teve acesso, leia. O mais importante, inclusive, ler em grupo, porque sozinho é complicado. Arranja uma galera que quer ler junto, debater. Porque eu sempre falo, né? O que se indica para ler o Capital? Eu falo, leia o Capital, só que lê em grupo, arranja um grupo de leitura, né? Tenta construir aí um debate conjunto sobre esse texto. Não é um texto para você ler sozinho, é para organização de classe trabalhadora. Então ajuda muito ter gente que te apoie, que leia com você, que discuta com você, que debata junto. Organização de coletivos, né? Mas beleza. Nesses primeiros 5 capítulos, Marx vai fazer uma distinção entre valor de uso e valor de troca. Valor de uso e valor de troca. O valor de uso é aquilo que tem conteúdo, sentido e é valorado a partir da necessidade dos sujeitos que produzem algo para consumir. Já já a gente vai avançar no tema. Mas guarde isso. O conteúdo tem a ver com essa capacidade de consumir, de atender uma necessidade. O valor de troca, ele tem valor à medida que se estabelece uma relação social na qual é possível contabilizar e equiparar diferentes produtos do trabalho humano em seus valores. Calma. É completamente distinto o valor de um copo d'água do valor de uma mesinha de centro. Porque, do ponto de vista do conteúdo, elas atendem a necessidades distintas. E, por exemplo, em um determinado lugar cuja água seja um bem muito necessário e escasso, este valor para atender a necessidade dos produtores, por favor, me dê um copo d'água. Já a mesinha de centro, aparentemente, não tem este valor tão necessário do ponto de vista do conteúdo. Tudo bem? Do conteúdo. Dá para viver sem mesinha de centro, mas não dá para viver sem água. Por outro lado, dado o estabelecimento de uma determinada forma social que produz as coisas de um determinado jeito, e no local em que a água não seja tão escassa também, vamos pensar assim, dá para pegar água. O trabalho realizado para produzir uma mesinha de centro é muito maior. Então, o preço, o valor de troca dessa mesinha vai começar a ficar mais complicado. Não vai dar para trocar um copo d'água pela mesinha de centro. Você fala, ei, peraí, a água a gente pega na torneira. A mesinha de centro deu um puta do trampo para eu fazer. E a gente começa, então, a estabelecer determinadas relações sociais que, na troca, vão estabelecer ou equiparar os valores diferentes dos produtos do trabalho. A gente, para poder trocar um produto por outro, tem que criar essa abstração que torna equivalente. Então, que não seja só um valor de uso, mas também tem esse valor estabelecido pelas relações sociais, pelas trocas. Um valor de troca. Essa distinção é básica. O valor de troca, por ser um estabelecimento de uma construção social, propriamente dito, que depende da equiparação do valor de diferentes produtos que atendem a diferentes necessidades dos seres humanos. Essa forma geral de abstrair as coisas, de criar essa equivalência, será uma forma. Enquanto o conteúdo dos produtos tem sentido e tem valor à medida que atendem necessidades dos sujeitos que produzem.
e que vão consumir. Então, o conteúdo tem a ver com essa necessidade de atender, ou a capacidade de atender necessidades de um determinado produto. A forma, por sua vez, tem a ver com a necessidade de equivalência entre diferentes produtos para a realização das transações, das trocas. Conteúdo e forma. Do ponto de vista do conteúdo, preste muita atenção. Do ponto de vista do conteúdo, do trabalho que realiza produtos que atendem determinadas necessidades dos sujeitos, é produtivo o trabalho, o produto do trabalho, que gerar riqueza. Riqueza não na forma, ou seja, não nos mecanismos de troca socialmente estabelecidos. Riqueza do ponto de vista de atender às necessidades dos sujeitos produtores, as necessidades dos seres humanos que produzem, consomem e criam ciclos econômicos. A riqueza materialmente, efetivamente estabelecida aí. Tudo bem? Do ponto de vista do conteúdo, esse é um trabalho produtivo. Contudo, do ponto de vista do conteúdo, redistribuição da riqueza, ou seja, transportar um produto de um lado para o outro, trocar um com o outro, não produziu nada. A circulação desses produtos do trabalho não geram novos produtos. Mantém, não gera riqueza. Então, do ponto de vista do conteúdo, de atender a necessidade desses seres humanos, o trabalho de redistribuição, da construção das equivalências, das transações, das trocas, é improdutivo. Redistribuir a riqueza, redistribuir o produzido desse ponto de vista é improdutivo. As trocas, as transações, elas não produzem, não geram nova riqueza. Elas só reorganizam a riqueza estabelecida. Então, do ponto de vista do conteúdo, daquilo que atende necessidades, simplesmente redistribuir não gerou nada. Então, é um trabalho improdutivo, essa redistribuição, essa realocação dos produtos do trabalho. Tá bom? Improdutivo, porque só funciona para a redistribuição. Para a distribuição do que já está produzido, não gera nada novo. E produtivo, aquilo que gera, que produz efetivamente, materialmente. Contudo, por outro lado, como está aqui do ladinho esquerdo, pela forma, do ponto de vista da forma, é trabalho produtivo se gerar lucro. Ou seja, se o valor estabelecido nas equivalências dos produtos que vão formar preços na contabilidade social aí, a gente vai estabelecer os preços das coisas para poder fazer a troca com alguma equivalência. Se você entrou com X e saiu com X mais 1, desse ponto de vista da troca, gerou lucro, então foi um produtivo. Gerou valores novos do ponto de vista da troca, mas gerou valor novo, gerou lucro. Entrou X e saiu X mais 1. Produziu. Do ponto de vista da forma, das trocas, dos mecanismos de equivalência entre os produtos do trabalho, que são então socialmente construídos, para a gente poder cambiar, para a gente poder fazer com que esses produtos circulem, inclusive. Não fique na mão de um só. Circula, precisa circular. É um mecanismo de redistribuição, ou de distribuição da riqueza, potencialmente. De trocas, portanto. Então, do ponto de vista da forma, é produtivo quando entra X e sai X mais 1, porque você botou um preço a mais, um valor a mais, que do ponto de vista contábil te garantiu um produto maior, do ponto de vista da forma. Tá? Então, é um trabalho produtivo do ponto de vista da forma, a transação, a realização de distribuição, de troca, do que seja, que ao entrar X, saiu X mais 1. Gerou lucro, um valor a mais, realizado na troca, ele é produtivo. Contudo, se esta produção não gera o X mais 1, mas apenas realiza produtos
que ao serem consumidos, para serem consumidos, ou seja, o produto aqui que é a geração de riqueza do ponto de vista do conteúdo, se gera só o valor de uso e não o valor de troca, se apenas gera valor de uso e não valor de troca, do ponto de vista da forma social que estabelece as equivalências, é um trabalho improdutivo. Sacou? Então, do ponto de vista da forma, o valor de uso é improdutivo. E aqui, do ponto de vista do conteúdo, a gente poderia dizer o valor de troca, mas na verdade qualquer redistribuição de riqueza, não precisa ser só na troca, é improdutivo, é trabalho improdutivo. É trabalho improdutivo do ponto de vista da forma social e é trabalho improdutivo do ponto de vista do conteúdo do produto. Produtivo e improdutivo nessas duas perspectivas dentro de um sistema. E o que separa uma da outra na linha fina é a fronteira da economia monetarizada, ou seja, ao se complexificar a divisão técnica e social do trabalho, o que isso significa? Divisão técnica, a coordenação de diferentes atividades dentro de uma unidade produtiva, dentro de uma fábrica, de uma indústria, de um setor de serviços, de uma escola, que seja, organizou diferentes, uma sequência de trabalhos especializados que ao passar por isso aí, no final te dá um resultado com aumento de produtividade, né? Então, em geral é isso que se espera, uma divisão técnica do trabalho cada vez mais acurada, o uso das ferramentas, dos instrumentos, das pessoas, cada um fazendo o seu trabalho cada vez mais ótimo, cada vez mais reduzido, e ao ser combinado, no final tem um produto grandão, um monte de produto produzido em pouco tempo, dentro da fábrica, da indústria, do que seja, do setor de serviços, otimizando o processo. Isso é uma divisão técnica do trabalho, que é dentro de uma fábrica, dentro de uma unidade produtiva. Outra coisa é a divisão social do trabalho, que é a combinação de todos os trabalhos, todas as produções, de todas as unidades produtivas e das relações que são produtivas dentro da sociedade. Combina tudo isso aí. A gente tem uma divisão social do trabalho, que é cada vez mais complexa porque cada unidade produtiva é especializada em um produto, em uma coisa, em teoria, né? Então, você vai tentando passar os custos das produções para diferentes unidades, então você vai tentando aí especializar cada vez mais essa divisão social do trabalho, criando um grau de complexidade muito grande, na qual eu sou completamente dependente nesse exato momento de alguém que eu não faço ideia quem seja, que eu nunca vi a cara, mas que está apertando algum botão que está fazendo com que a internet não caia nesse momento. Sacou? Eu dependo desse ser humaninho, porque a divisão técnica, a divisão social do trabalho é tão grande que nós estamos conectados por essa rede e dependemos do trabalho de um monte de outras pessoas para poder realizar um serviço simples, ou para poder comer, ou para poder fazer qualquer coisa. Com a complexificação dessa divisão social do trabalho, é necessária uma contabilidade social, uma maneira de você calcular as trocas dos produtos desses trabalhos fragmentados. Como que a gente vai calcular, planejar a economia, organizar a economia? Putz, trabalho da bexiga, tem que contar, tem que fazer aí, botar na planilha, tem que começar a fazer cálculo. Para fazer isso, você precisa de unidades de conta, maneiras de contar, você precisa de uma fronteira monetarizada, de algo que funcione como moeda, que funcione como cálculos, que isso vai dar condição de surgimento de dinheiro, complexificação do dinheiro, evolução da forma desse dinheiro, dessa coisa que vai ser a tal da forma geral do valor, para Marx, por exemplo, e que vai te ajudar, então, a mensurar os valores que estão circulando e sendo produzidos na sociedade. Esta fronteira monetarizada, ou seja, essa necessidade que a gente tem de criar uma contabilidade social que nos ajuda, portanto, a utilizar meios para criar uma equivalência dos produtos, da produção, planejar ela, organizar tudo mais, ela nos ajuda, ela é um resultado necessário e nos ajuda a compreender a diferença entre o que é produtivo do ponto de vista da forma, ou seja, das trocas sociais, do valor de troca, se a gente quiser utilizar esse termo ainda, e do conteúdo, do valor de uso, daquilo que é produção para atendimento de necessidade dos seres humanos. Tudo bem? E a gente produz aqui materialmente, efetivamente, gera riqueza e é produtivo do ponto de vista do conteúdo. A gente faz trocas, gera lucro dentro desse jogo da fronteira monetarizada, é produtivo do ponto de vista da forma social. Então, a forma social vê o trabalho de uma maneira. E o conteúdo
das relações materiais, naturais, da história humana, vê o mesmo trabalho de outra maneira. E ambos fazem parte de um único sistema, que é o sistema capitalista de produção e reprodução da vida que nós temos hoje. É o modo de produção básico que determina aí toda a coordenação da nossa sociedade, do modo que a gente vai organizar e produzir as coisas. Marx faz essa distinção de valor de troca e valor de uso nesse início do Capital. Depois ele vai falar só em valor. Por quê? Porque dentro do capitalismo, essa distinção dos valores ela é combinada de tal maneira que se reduz dentro da teoria econômica, preste atenção, se reduz dentro da teoria econômica cada vez mais apenas a forma e perde-se esse âmbito do conteúdo. E saber distinguir as duas coisas te permite fazer a crítica à forma social que estabelece os preços e a contabilidade e equivalência entre os produtos. Efetivamente, um tipo de forma que resulta na forma mercadoria quando os produtos são realizados, produzidos, desenvolvidos, não para o consumo e atendimento das necessidades, mas dentro do mercado capitalista, o produto ele é feito para a venda. Ele é feito para ser uma mercadoria. O que é uma mercadoria? É o produto que é feito para vender e não para consumir. Ele vai ter valor já reduzido à forma, portanto. Ele vai ter valor reduzido a esse estabelecimento de equivalência social que nos permite fazer circular os produtos e contabilizar a economia. E vai ser refém, vai se reduzir a isso, então a gente não precisa mais falar de valor de troca e valor de uso do ponto de vista da teoria e do funcionamento da economia capitalista. E se a gente vai apresentar o que é o capital e como ele funciona, eu não preciso mais falar de valor de uso e valor de troca, eu posso falar só de valor, porque o valor foi reduzido a isso. E agora a gente vai analisar, portanto, o que é o valor dentro desse processo, dessa sociedade capitalista. O valor que tem, ainda que não se perceba, essa distinção. E aí o trabalho produtivo e o trabalho improdutivo nos ajuda a visualizar isso. Porque dentro do capitalismo a gente vai ter dois tipos de produção e reprodução do capital. Uma vai ser do ponto de vista do conteúdo, trabalho industrial, por exemplo, que aumenta a produtividade, industrialização do campo, que aumenta a produtividade do campo, que aumenta a produção de geração de riqueza, do ponto de vista do conteúdo tem esse capital. Mas do ponto de vista da forma, tem um outro capital, que é o capital que gera lucro, o capital financeiro. O capital que se beneficia desta fronteira monetarizada, ou da fronteira da economia monetarizada, e que se reproduz e considera produtivo aquilo que entra X e sai X mais 1, ainda que não tenha produzido um puto de um palito, nem para atender a necessidade da gente palitar o dente, nada, nem o fio dental, nem nada, não produz nada, mas consegue, dentro do sistema, ao entrar com X, sair com X mais 1. Seja na especulação, seja com papéis de seguros, seja com juros, seja com o que seja, dentro do sistema financeiro que se estabelece, o capital improdutivo faz a festa aí. E olha para o capital produtivo como rival e como problema. Porque, afinal, o que é produzido do ponto de vista do conteúdo é visto do ponto de vista da forma como improdutivo, como algo que não gera o necessário. É por isso que progressivamente, como nós falamos no vídeo do professor Cobori, por exemplo, seguindo a lógica do sistema capitalista e a racionalidade de criação, de acúmulo, geração e reprodução ampliada do capital, a fuga do capital industrial estadunidense vai para as finanças, vai para o mundo financeiro, e eles vão exportar os custos de produção para outros países. A indústria vai para outros países. A mão de obra dos outros países está mais barata, eu vou diminuir esses custos. E eu vou extrair meu valor de onde? Vou extrair meu valor imediato do capital que, do ponto de vista produtivo, é improdutivo, capital financeiro, portanto, mas que do ponto de vista da forma social, é o capital que gera lucro. Vai para as bolsas de valor, vai para a especulação financeira, cria essas bolhas que a gente está vendo, mas vai ganhando, vai gerando capital desse tipo à torta e à direita. Só que do ponto de vista produtivo, de geração de riqueza material que vai atender as necessidades das pessoas efetivamente, essa porcaria não está gerando nada. Entendeu? Então, falar de capital produtivo e capital improdutivo entra nessa dinâmica. Do ponto de vista de qual capital? Do ponto de vista de qual aspecto
da realidade econômica? De conteúdo ou de forma? E tudo isso nasce da teoria marxista. E, aliás, vou até apresentar para vocês um outro livro, que é esse aqui, do Isaac Illich Rubin, ou Isaac Rubin, A Teoria Marxista do Valor. Isaac Illich Rubin, A Teoria Marxista do Valor. Esse livro é excelente para a gente entender qual que é o desenvolvimento que Marx faz sobre a teoria do valor. Muito bom. É uma excelente introdução ao pensamento marxista, análise do sistema capitalista. Então fica a dica de vocês verem aí A Teoria Marxista do Valor, do Rubin. Tudo bem? É um livro muito bom. Muito bom. E aqui eu dou essa dica porque aí tem referência pra gente poder discutir, tá? Então, aqui a gente já conseguiu estabelecer bem, imagino eu, o que significaria esse lance do ponto de vista do conteúdo e do ponto de vista da forma, que nos permite distinguir o capital improdutivo do capital produtivo. O que acontece? O mundo real, ele gira na base da produção que gera riqueza que atende às necessidades das pessoas. Aquele que faz lucro, que brinca de especulação, ele não produz um palito. Ele tende a entrar num processo de crise que na hora que o sistema criar uma bolha, criar qualquer fragilidade do sistema financeiro, quando ele correr para tentar ter produção efetiva, lastro, tal, não sei o que lá, não tem indústria mais, não tem produção de conteúdo material. Ficou refém de um problema que criou para si mesmo. E os capitais rivalizam entre si. Só que o capital que efetivamente produz, desenvolve força produtiva, faz o modo de produção seguir aí no seu processo de aumentar a produtividade, melhorar o planejamento econômico, toda essa coisa, é o capital de conteúdo, o capital produtivo materialmente, que atende necessidades das pessoas, que produz valor de uso, coisa que vai ser consumida, utilizada. Utilizada e que potencialmente garanta a reprodução do ciclo econômico. Porque tem coisa que você vai usar e que não vai te garantir essa reprodução, mas já a gente chega lá. O que importa é isso. Sacou o movimento? Porque agora eu apresentei, e quem acompanhou o vídeo, mesmo quem não, vai entender por que a gente fala que o sistema financeiro é um capital improdutivo. Aliás, estará na descrição desse vídeo aqui o livro do professor Laszlo Delbor, A Era do Capital Improdutivo, que é uma crítica a esse sistema de finanças, a esse sistema financeiro que não produz um palito e que come a economia real, que destroça as nossas condições de produção e reprodução da vida. Mas beleza. Esse é o ponto, tá bom? Então, fica aqui a dica. Já entendemos bem por que do ponto de vista das finanças, ou seja, de um dos pilares do poderio estadunidense por enquanto, que é o monopólio sobre o dólar e que então te dá vantagens dentro do sistema financeiro global, explica por que esse é um capital improdutivo e que é a base da economia estadunidense. Mas e o outro capital improdutivo que eu falei, que é o militar, da indústria militar? Vamos avançar então. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro autor que eu gosto muito. Henrique Dussel. E ele fez esse esqueminha aqui, também a partir da produção de Marx, em um livro intitulado A Produção Teórica de Marx, que estará também aqui na descrição do vídeo para você poder baixar. E ler. Não é um livro fácil de ler, mas é um livro muito bom. E esse esqueminha que ele fez, ele tirou aqui dos Grundrisse, conhecidos também como Rascunhos do Capital, ou uma das versões, ou uma tentativa das versões do Capital. Eita, tá tão destroçada a capa de ler que tá soltando aqui o durex que eu usei para segurar a capa, tadinho do bichinho, tá sofrido. Vou ter que atualizar o durex. Mas tudo bem. Esse aqui, os Grundrisse, que eu recomendo que vocês conheçam também, mas são os materiais preparatórios para o Capital. O Dussel faz um comentário. Tem um outro comentário muito bom, que é o do Roman Rodolsky, que eu não lembro o título agora. Perdão, mas é muito bom. Se eu lembrar, eu coloco aqui na descrição do vídeo. Se eu lembrar de pôr, né? Eu vejo, procuro e ponho. Senão alguém me pede e eu coloco lá. O livro do Rodolsky é muito bom também. A partir dos livros dos Grundrisse, ele faz um debate excelente sobre a teoria marxista e com autores aí clássicos do marxismo também. E de fora dele. Mas é muito bom. Mas ó, vamos ver aqui, ó. O que é importante desse desenho aqui? É a gente olhar para a questão do valor de uso e do ponto de vista do conteúdo, que é o que nos interessa para chamar o financeiro de capital improdutivo. Porque do ponto de vista do capital financeiro, o que a gente está falando aqui é improdutivo, porque não gera lucro. Tá? Não garante o lucro imediato. E dentro do sistema capitalista talvez não garanta mesmo.
E aí vai chamar o quê? Vai chamar de gasto. Então, o gasto público olha para atender as necessidades da população, infraestrutura, empresas nacionais, estatizadas e tal. Isso é gasto, não é investimento, isso não é produção real, isso é gasto. Então, se você tem uma Petrobras que produz e te garante... Não, mas isso aí é gasto. Eu podia passar para o setor privado. Por quê? Porque no setor privado, eles vão tirar lucro de dois jeitos. Com o produto sendo produzido, não necessariamente de boa qualidade, nem necessariamente garantindo soberania nacional e planejamento da economia. E no sistema financeiro. Joga na Bolsa de Valores. Pô. Então, do ponto de vista do sistema capitalista, financeiro, o capital financeiro, o que a gente vai falar aqui não é produtivo, é improdutivo. Mas do ponto de vista do capital material ou da produção real de valores de uso e de produtos que atendem às necessidades das pessoas e mesmo infraestrutura e relações sociais que atendem às necessidades de quem produz e de quem consome, ou seja, fecha o ciclo econômico, improdutivo é o sistema financeiro. Então vamos lá. Veja. Um sujeito, que é o que está aqui, eu consigo marcar? Consigo, ai, massa. Sujeito, a produção teórica de Marx, esse livro, hein? Ele tem uma necessidade. O sujeito tem uma necessidade. O que ele vai fazer? Tendo essa necessidade, ou seja, um sujeito necessitado, ele vai tentar resolver esse problema e atender a sua necessidade. Ele vai se tornar um sujeito produtor, que é uma análise abstrata, geral, genérica, sacada dos Grundrisse de Marx para a gente entender como Marx entende esse processo econômico, que não é só dele, mas aqui fica muito claro o que ele está fazendo. E o Dussel traz para a gente num desenho muito bom. Então, um sujeito que tem necessidade e que, portanto, se torna produtor, que vai tentar atender essa necessidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um instrumento disponível, que é fruto do trabalho de alguém em algum momento, um trabalho realizado antes, talvez dessa mesma pessoa. Vamos imaginar uma pessoa que está com fome e que ele vai produzir pães. Nossa, que original essa ideia, né? Produzir um bolo de chocolate. Ele vai fazer o bolo de chocolate. Eu gosto de bolo de chocolate. Com recheio de maracujá, que nem a minha companheira faz, uma trufa de maracujá maravilhosa. Então vamos lá. Um bolo de chocolate com trufa de maracujá, com recheio de maracujá. Esse produtor, esse sujeito, que tem uma necessidade, vai atender essa necessidade produzindo. Ao produzir, ele utiliza um instrumento disponível, um forno, por exemplo, uma batedeira, para poder misturar os ingredientes, né? E tudo que vier junto com a batedeira que é necessário. A eletricidade, que ele vai precisar, o gás, está tudo aí envolvido nesse processo. Ele vai, nesse momento, pegar as matérias disponíveis, né? Acho que o gás e a eletricidade que eu comentei estarão em matérias disponíveis, mas eles também dependem de trabalhos passados de outras pessoas que estão realizando suas funções. Mas vamos lá. Pega então essa matéria, que seria o objeto, um sujeito produtor toma um instrumento que vai utilizar sua matéria de trabalho, seu objeto, seu conteúdo. E ao utilizar, por meio desse instrumento, o objeto, a matéria-prima, os ovos, a farinha, o leite, o cacau, o açúcar, se for 100% cacau, uma pitadinha de sal, bem pouquinho, às vezes dá um realce maravilhoso, fica a dica aí. Fazer isso aí depois pega o maracujá, pega o leite condensado, creme de leite, baixa, faz aquela coisa toda. Tem que coar o maracujá também, gente, não pode bater com a semente, fica ruim. E aí, beleza, coisa óbvia, mas vai saber, né, que alguém achou legal a receita, eu vou fazer lá em casa. Usa o instrumento, pega essa matéria, na hora que ele realiza o trabalho sobre esse instrumento, com esse instrumento, sobre essa matéria, ele vai ter um produto. Produto do seu trabalho. Esse produto já é outro objeto, que ele vai pôr no forno, vai deixar lá, com fermento, com a coisa toda, vai crescer essa massa. Ele vai tirar do forno, vai esperar esfriar, vai abrir a massa, vai colocar o recheio que estava na geladeira, vai tampar. Se fez uma cobertura gostosa, vai colocar lá de ganache. Vai talvez deixar ele resfriando, ou mesmo voltar para a geladeira, para deixar mais geladinho, porque um bolinho desse gelado é maravilhoso. Vai passar um café, que aí já é outro produto, outro trabalho, para atender essa necessidade. Muito necessário café e bolo. E aí,
quando ele fez esse processo todo, ele vai consumir esse produto como um satisfator de sua necessidade inicial. Isso é um ciclo produtivo. O sujeito necessitado usa o instrumento sobre a matéria para produzir um produto que atende à sua necessidade como satisfator desta necessidade. No caso, a fome de bolo de chocolate e café. Contudo, um adendo. Esse consumo, ele não é um consumo que quita a fome só. Acabou com a fome. Ao consumir, o resultado desse produto tem um excedente de vitalidade econômica que garante com que esse sujeito viva um pouco mais. Eu não estou falando de excedente de lucro e de preços. Eu estou falando de excedente que o produto, ao ser consumido, garante as condições para o novo ciclo de produção. Dá vitalidade à economia. Vitaliza a economia. Ou revitaliza. Porque garante as condições de um próximo ciclo econômico. Esse sujeito, ele comeu, ele dura mais não sei quantas horas sem fome. E, aliás, ele nem come sozinho. Ele vai chamar os vizinhos, ou os filhos, a filha, a companheira, o pessoal se juntou ali e come junto. Os dependentes dessa família, talvez um idoso, uma idosa que era dependente, vai consumir esse produto. E ao consumir esse produto, todo mundo ali ganha um tempinho a mais de vida. É um consumo que, apesar dele destruir o produto que foi realizado, ele revitaliza o ciclo econômico porque dá condições para que essas pessoas permaneçam em vida e possam produzir de novo e atender novas necessidades. É um ciclo. E só é possível porque, ao realizar esse produto tem um excedente. Um excedente que não é só o lucro. É um excedente que esse excedente, ao ser consumido, mantém o ciclo funcionando. No caso, um ciclo vital imediato dos produtores, porque a gente falou de comida. Mas poderia ser o próprio ciclo econômico. Porque ao ser realizado e utilizado esse produto, ele garante condições para um novo ciclo amanhã. Não é um consumo destrutivo. É um consumo produtivo e reprodutivo. Seja do ponto de vista do indivíduo, que a gente está falando aqui do indivíduo produtor, como um exemplo genérico, seja do ponto de vista social. Contudo, esse consumo produtivo e reprodutivo, essa produção que gera riqueza e que garante condições para um próximo ciclo, do ponto de vista do capital financeiro, é improdutivo porque não gerou lucro. Não foi convertido no sistema monetário, não gerou lucro. Então, o economista imbecil, que só consegue ver número, ele é incapaz de perceber que Dona Maria, de 63 anos, que aposentada, produz o alimento para as 7 pessoas que vivem em sua casa, seu sobrinho, seus 2 filhos, seu companheiro, 3 mulheres, sei lá quantas pessoas, já perdi a conta, era para dar 7 e esqueci. Todas as pessoas que tem na sua casa, que são dependentes do seu trabalho, nesse caso. Ela vai fazer uma comida, ela faz a comida na janta, para a marmita do almoço todo mundo, o pessoal come na janta e aproveita no almoço. Ela garantiu para o ciclo econômico, social, a manutenção da força de trabalho, que vai ir lá para a fábrica, vai para a indústria, vai trabalhar e depois volta para casa, e quando chega em casa, vivo de novo, espero e mantenho, possibilita um novo ciclo para o dia seguinte. Dona Maria, fazendo a sua comida em casa, é fundamental para a economia do país. Contudo, como Dona Maria não vendeu, não foi para o mercado, não foi botar em troca, do ponto de vista contábil, financeiro, monetário, de valor de troca, Dona Maria não tem valor e o seu trabalho também não. Foi improdutivo, não será contabilizado, não vai entrar no PIB. Sabe a famosa frase que o pessoal diz, PIB não se come? Dona Maria é o exemplo disso. Falando em Maria, um abraço, Maria Conceição Tavares, né? Aí, em memória dela. Dona Maria.
Então, aí que tá. O ciclo... Ai, que raiva. Porque o cara da Faria Lima, ele é um idiota. Ele põe aquele coletinho lixo, que é um colete sem manga, que eu não entendo muito bem a função dessa porcaria. Mas põe o coletinho lá, pra passar frio no ar-condicionado, naquelas prédios com janela azul, com um vidro que só reflete azul e não tem cor nenhuma. Faz os passarinhos bater lá porque acha que ainda é céu. Causa ainda acidentes animais aéreos. Esse idiota que senta lá e que acha que tá fazendo mágica quando fala do mercado financeiro, quando fala de transação de capital, pipipi, popopó, não vê o valor de Dona Maria e não vê o valor da economia real quando você garante as condições de produção e reprodução da vida das pessoas, que são aquelas que vão consumir depois, vão produzir e vão consumir. Só que como não entrou na contabilidade, Dona Maria não tem valor. Só que não pensa só na Dona Maria, pensa no voluntariado, na solidariedade, nas trocas que não são monetarizadas. Tudo isso faz parte da riqueza de um país. Se você constrói um correio, um sistema de correios que não dá lucro, mesmo que não dê lucro, porque eu acho que dá, mas não dá lucro, mas é capaz de transacionar tudo quanto é produto até o fiofó do planeta, onde foi abandonado por quase todo mundo, menos por Deus e pelos correios que chegam lá e fazem o papel do divino, de mensageiro, são anjos, anjos de Deus, que anjo significa mensageiro, caso você não saiba, aí, informação. Os caras chegam lá no raio do fim do mundo e transacionam e garante as trocas dos produtos, garante a circulação das coisas, que não produz um palito, mas troca tudo. E aí garante que o camarada lá no raio que o parta consuma esse bagulho, olha e fala, mas não deu lucro. Então todas essas trocas, ainda que elas sejam trocas dos produtos, pro idiota que só consegue ver o sistema financeiro, não tem valor. Então ele fala, tem que vender porque não deu lucro. Mas vai ser burro, assim em outro lugar. Garantir energia barata que atenda todo mundo e não dê lucro, mas funcione, não é perda. É garantia de que a produção aumente, se mantenha e aumente. Só que o retardado acha que só vai ter valor uma empresa de distribuição de energia, de produção e distribuição de energia, se ela der lucro. Mas a função dela não é dar lucro, é garantir as condições para outra produção real e material. A de água, a do que seja. Tem algumas produções que tem que dar lucro, efetivamente. Existem setores que sim, funcionam para dar lucro. Funciona, eu não estou negando isso, mas tem coisa que você tem que olhar que não é do ponto de vista contábil, é do ponto de vista da produção material e real, que garante as condições de produção e reprodução da vida dos seres humanos e da própria sociedade, para ter um ciclo econômico saudável, porque se você quebrar esse ciclo, adivinha o que acontece. E para isso você precisa de trabalhos que não serão contabilizados e não vão entrar no mercado financeiro. Mas o gênio lá não consegue ver isso. E bota o coletinho e cospe planilha pra todo mundo. Como se isso fosse resolver as coisas. E eu não sou contra a planilha, hein? Sou a favor da matemática. Porque tem gente hoje em dia que é contra a matemática. Ai, meu Deus do céu. Só o ponto de ter um cérebro que funcione um pouquinho além de planilha. E perceber que a economia real se dá na produção. Por isso que precisa industrializar. Aumentar a produtividade. Precisa planejar a economia, infraestrutura de transporte, de energia. Esses vários fatores de produção que são fundamentais. De tecnologia da informação, para circular as informações. Cara, isso é fator de produção, cara. Melhorar a vida das pessoas, garantir que as pessoas se qualifiquem, educação, por exemplo, é algo fundamental e necessário para você qualificar, melhorar o modo de produzir, a maneira de produzir, um ciclo econômico cada vez mais próspero. Vocês não gostam tanto de prosperidade, mas prosperidade não é fazer o lucro subir, meu Deus. Prosperidade é outra coisa. Precisa de uma riqueza material, riqueza que seja vital, que garanta a vitalidade econômica. Tudo bem? Por que eu tô falando isso? Deixa eu ir para outro texto aqui, ó. Ah, esse gráfico que eu adoro ele. Deixa eu ver um pouquinho pro lado aqui. Aqui, pronto, só para eu não ficar totalmente na frente dele. Este gráfico é um gráfico, ou um desenho, feito por Franz Rinkelhammer e Henry Moura Jiménez, dois economistas,
um alemão, o outro costarricense, e que pegam aquele sisteminha do Dussel ali, do ciclo, e as discussões do Jim Virkens sobre capital produtivo e improdutivo, e avançam. Avançam e constroem aqui, genericamente, pensando no trabalho coletivo, social, combinado, o que seria um processo simples de trabalho em seu conjunto, processo simples de trabalho em seu conjunto, social, global, de maneira genérica, abstrata, mas para a gente entender, tudo bem? Do ponto de vista produtivo, do ponto de vista do conteúdo, a gente não vai entrar neste momento, porque é um processo simples do trabalho, não complexo. O complexo entra quando você começa a passar da linha da fronteira monetarizada e ter que fazer as contabilidades e entram fatores a mais. Vamos olhar só do ponto de vista do conteúdo, porque eu quero discutir o último ponto, que é a questão do capital improdutivo, do lance da indústria militar, da indústria bélica, né? Tudo bem? É aí que eu quero chegar. Veja esse quadrinho aqui. Tá em espanhol, mas a gente vai junto aqui. Esse quadrado grande, se você perceber bem, esse quadrado grande aqui, ó, tá vendo ele? Eu espero que o cursor esteja aparecendo aí na tela. Esse quadrado grande, ele tem aqui embaixo uma linha pontilhada. Já já eu explico ela. Mas esse quadrado grande é a natureza. Ou se você quiser chamar de biosfera, ecosfera, Pachamama, Mãe Terra, Gaia, o nome que você quiser dar, não me importa nesse momento, tá? Natureza, ambiente, meio ambiente, sei lá que nome você vai dar, mas natureza, biosfera, ecosfera, Pachamama, Mãe Terra, Gaia. Esse lance aqui, ele tem que ser contabilizado, tá? Porque não tem como você fazer uma produção econômica, um ciclo econômico minimamente equilibrado e sustentável, sem considerar que a base, a condição, o processo e o resultado de todo o ciclo econômico está envolvido e faz parte. Nós somos natureza. Nós somos. Meu Deus do céu. O ser humano não está à parte, entendeu? Não sei se vocês já se deram conta disso, mas é importante, porque tem gente que não percebe isso. Se você destruir as condições do ambiente em que você vive, você não tem mais como viver. É meio óbvio, mas parece que tem que pegar fogo numa cidade inteira ou alagar um estado inteiro para o pessoal começar a perceber, talvez a gente não deveria ter destruído as condições do nosso ambiente, né? Pois é, quem diria, gênio? Tem que calcular. Mas aí, na sanha do lucro, porque até a produção material de conteúdo, ela vai se convertendo em função do lucro contabilizado, tá, pela forma, pelas finanças, e não de um lucro que funciona como cálculo para planejamento da economia, né? Vai se reduzindo tudo a finança. Então você tem que extrair o lucro máximo. E aí os caras vão arregaçando sem pensar em qualquer sustentabilidade, porque é lucro máximo, gente. O capitalismo é burro, né? Então vamos lá. A natureza ela é uma condição, então tudo que a gente fala aqui tem que estar dentro dessa condição, óbvia, mas a gente tem que lembrar. A gente tem uma combinação de forças produtivas, que é o que a gente estava vendo agora do sujeito que produz, que não sei o que lá. As forças produtivas envolvem a combinação do trabalho humano com os instrumentos do trabalho. Isso a gente vai chamar de força produtiva. Desenvolvimento de força produtiva é o desenvolvimento de tecnologia para a produção. O desenvolvimento da técnica, do uso da força do trabalho, que somos nós somos a força de trabalho, seres humanos, e dos meios de produção, dos instrumentos disponíveis. Tudo bem? Vamos lá. Nós temos o objeto de trabalho, a matéria. Lembra daquele outro desenho do sujeito? Aqui é a terra como objeto geral, mas a matéria bruta, matéria-prima. Aquilo que a gente vai utilizar para produzir. Nós temos os meios de trabalho, que é infraestrutura, seja ela ecológica ou técnica, instrumental. Né? Então, o primeiro aqui é objeto de trabalho. Deixa eu ver se consigo selecionar. Não consigo, que triste. O outro é o meio de trabalho, que são a infraestrutura. Então, matéria, objeto de trabalho. A infraestrutura, seja ecológica, seja técnica, instrumento de trabalho. E aqui eles adicionam uma coisa muito interessante, que é a capacidade de você incorporar nos meios de trabalho o reuso dos rejeitos ou dejetos ou resultados não utilizados da produção. Né? Então, você reciclar, por exemplo. Ela pode entrar aqui como um meio de trabalho incorporando o reuso de instrumentos. Isso é importante destacar, porque só produzir coisa nova e sair arrancando não dá certo.
E o trabalho humano. Então, o objeto de trabalho, o meio de trabalho, objeto de trabalho, meio de trabalho e o trabalho humano. Infraestrutura, que a gente precisa para trabalhar, eletricidade, água, mecanismos de transporte de um lugar para outro, tecnologia de informação, tudo que a gente pensar que é necessário como meio para realizar o trabalho, ele faz parte disso aqui. Matéria, meio de trabalho e o ser humaninho, que é quem come o resultado final, né? Quem consome o resultado final e quem produz. Então, o fechamento desse ciclo depende do papel desse sujeito, que é força de trabalho quando entra e consumidor quando sai. Sujeito produtor quando chega, sujeito consumidor quando sai. O ciclo não tem sentido se não considerar que a porta de entrada e a porta de saída passa pelas pessoas. Se você esquecer desse detalhe, você cria um ciclo econômico idiota, imbecil e irracional. Então, o trabalho humano, né? Que a gente vai fazer tudo. Troca com a natureza, projeto, as nossas potências de organização, como a gente combina o trabalho, tudo isso vai estar envolvido aqui. Esses 3 elementos, a força produtiva, o objeto de trabalho, o meio de produção e o trabalho humano, vão realizar um processo do trabalho. Processo de trabalho, a realização desse trabalho, que para atender às necessidades do ser humano que utiliza esse objeto por meio de trabalho, né, realiza sobre os objetos, meio de trabalho, faz um processo de trabalho para atender esse ser humano, ele é o ponto de partida aqui. Ele vai realizar o produto, e esse produto desse trabalho, socialmente combinado, vai servir para bens intermediários. Que são bens intermediários? Os produtos que você produz para produzir produtos. Então são os bens necessários para serem usados, destruídos ou consumidos na produção de um novo negócio. Então qualquer coisa que você vai fazer, que você precisa combinar determinados bens, elementos, que sem eles não é possível realizar um determinado produto, esses bens e esses elementos são produzidos por alguém que são bens intermediários para essa produção. Vai produzir os meios de vida, que aí são aqueles meios, são os produtos do trabalho que são consumidos pelos seres humanos imediatamente para garantir a vida deles. Nossa. E a criação dos meios de trabalho. A gente produz os bens intermediários, os meios de vida, e a gente produz os instrumentos que a gente utiliza para trabalhar. Esses produtos voltam, parte deles, né, volta disso aqui, para o processo de trabalho também. Por quê? O meio de vida, ao ser consumido pelo ser humaninho, garante que o trabalhador volte para o processo de trabalho amanhã. O meio do trabalho, o instrumento de trabalho, é aquilo que é necessário para o processo de trabalho. E os bens intermediários são os elementos fundamentais para que o processo de trabalho se realize. Então aqui tem um ciclo. Ó. Nossa, Deus queira que esse cursor esteja gravando, porque senão vai ficar muito esquisito o que eu estou falando. Mas aqui tem um ciclo. Esse ciclo ele se fecha. Entre aspas, né? Porque ele está conectado com outras coisas. Mas aqui a gente tem um ponto de partida. O processo de trabalho realiza este ciclo. Tudo bem? Por outro lado, ao ser realizado o processo de trabalho, o que acontece? Nós temos os custos improdutivos. E como nós vimos agora, o que seriam esses custos improdutivos? A redistribuição dos produtos e da riqueza. É improdutivo, porque não gerou nada novo, redistribuiu o que está posto. Mas essa redistribuição e esse processo custam. Então faz parte do processo do trabalho considerar isso daqui, ó. Custos improdutivos, que passam pela fronteira econômica financiarizada, que redistribuem a riqueza existente, mas que não necessariamente produzem nada novo. Então eles são custos improdutivos, custos necessários, mas improdutivos. O sistema financeiro, desse ponto de vista, vai entrar aqui ó, como custo improdutivo. Talvez funcional, mas improdutivo. O sistema de mercado, o sistema de trocas, o sistema de transportes, um custo improdutivo. Ele não produziu nada novo, mas tornou possível a produção. Mas ele entra na conta como custo. O desgaste e a obsolescência dos meios de produção, dos meios de trabalho, da força de trabalho nossa, porque a gente vai envelhecendo, né? Você envelhece e tem uma péssima notícia pra você, cara. Tá desgastando, tá ficando obsoleto. Não no sentido de que tá ficando atrasado, é porque a vida acaba, né? Então a gente vai ficando cansado, por isso que precisa chegar uma nova geração que vai substituir a gente. Então, pensar na reprodução e na reposição da força de trabalho é fundamental para a reprodução social. Nós temos que repor a força de trabalho. E efeitos indiretos, externalidades negativas que não estavam aí contabilizadas no processo, né?
Não estava aí calculando isso daí. E esses 3 elementos, eles vão entrar como problemas no processo de trabalho e que determinam a produtividade do trabalho. O quanto a gente vai conseguir realizar no fim de ganhos reais no processo de produção. Ou seja, eu tenho que contar os custos de produção, a obsolescência e o desgaste, que eles vão ter que ser, vai ter que ter manutenção do meio de produção, dos transportes e tudo mais, do que for, inclusive das pessoas. E os efeitos indiretos, que é aquilo que a gente não estava calculando no processo, porque na hora que entra a gente tem que arcar com esses custos. E isso influi e determina a produtividade do trabalho, a capacidade do tanto que a gente consegue produzir. Tudo bem? Só que essas 3 coisas, elas vão nos levar para um outro pontinho. Aqui também fecha um novo ciclo. Ó. O ciclo dos custos, abaixo. Ciclo dos ganhos, acima. E abaixo vem uma linha pontilhada, que é o quê? O risco de no processo produtivo, e considerando esses custos e o próprio processo de produção, nós temos o risco de esgotar recursos, contaminar e causar danos aos bens ambientais. Esgotamento de recursos, contaminação, danos aos bens ambientais, porque destroçam daí o processo produtivo. Então, eles têm que ser incluídos como efeitos e como causas. A gente pode criar esse bagulho. Eita, pô, criou um problema, vai esgotar? Não pode esgotar. Tem que recalcular, porque isso vai afetar a produtividade do trabalho, vai afetar o processo de trabalho, vai interromper o processo do cálculo do ciclo econômico em sua globalidade. E se você esgota os recursos, contaminação, dano dos bens ambientais, você atrapalha esse ponto de partida aqui, que considera a natureza como objeto, os meios de trabalho que a gente tem e o próprio ser humano. Sem esse material, esses outros 2 ciclos são inviabilizados. Então a gente tem que considerar numa globalidade. Por que isso é importante? Porque isso aqui é ver a vitalidade econômica. Isso é ver a vitalidade econômica. Só que isso você só percebe ao fazer uma análise acurada e cuidadosa de economia política. Se você fica na economia estrita, do jeito que os caras inventaram, que é contar gráfico e ver gráfico de finanças, mano, não, tem que ver essa parte. Então, considera ver o livro do Ladislau, por exemplo, o trabalho que ele faz, que é um trabalho fantástico, que considera isso, minha gente. A gente tem que olhar pro mundo real, entendeu? Pro mundo de verdade, não cair na... Não cair nas coisas tipo o primo rico, mano, Gimo rico, Gimo crente rico, só vai piorando, vai afundando mais o buraco. Esquece esses coach financeiros. Não, é pilantra. Tudo pilantra e o burro. Essas 2 opções que a gente tem. Porque tem que ser muito irracional para não perceber esse processo. Para não perceber esses ciclos. E o que acontece? Por que a gente vai falar que a produção da indústria bélica e militar ela é improdutiva? Porque a realização dela, ou seja, quando você usa o produto desse capital, desse investimento da indústria bélica, o capital investido ali, que é um capital industrial, né? Esse capital industrial, quando ele é consumido, quando você usa o projétil, usa o míssil, usa uma bomba, usa uma granada, usa qualquer porcaria dessas, você destrói, ao realizar essa produção, algum elemento do ciclo produtivo. Você interrompe. É uma produção que interrompe o ciclo produtivo. Do ponto de vista econômico, ela é uma imbecilidade. Imbecilidade. Porque ao realizar, ou você vai destruir o trabalho humano, ou a natureza. Ou ambos. E você interrompe, então, algum elemento do ciclo produtivo que seria saudável, do ponto de vista do conteúdo. Então, do ponto de vista do conteúdo, a realização desse produto interrompe o ciclo do próximo. Por isso que, como processo de trabalho e produtividade do trabalho, é uma imbecilidade. E os Estados Unidos está fincado nesses 2 pés, como a gente falou no vídeo lá. No sistema financeiro e na indústria militar. E repassou suas outras indústrias para outros países para diminuir os seus custos, porque só faz esse cálculo de lucro imediato. Então hoje a crise é profunda. Inclusive porque a indústria militar ela é financiada sob o privilégio que os Estados Unidos têm de criar um crédito infinito para ele mesmo, porque tem um monopólio sobre o dólar, que dentro do sistema financeiro repassa as crises que ele tem econômicas para os outros países, e fica investindo na indústria militar. Então ele encontrou um beco sem saída, porque os 2 capitais que estão ali gerando, ou são base de sua produção, são improdutivos. Improdutivo, não consegue realizar e ter um ciclo econômico equilibrado. Saca? Por isso falar que o imperialismo vai cair, mano. Vai cair, não tem o que fazer. Isso significa então a primavera dos povos? Óbvio que não.
Óbvio que não. A frase lá do Wim Dirkisins, né, que é esse que eu acabei de comentar sobre a matriz do Wim, ele falou, o outono, o outono do capitalismo, o outono do imperialismo, alguma coisa assim, outono de alguma coisa, não implica automaticamente na primavera dos povos, na primavera de uma nova gente, de um novo mundo. Tem um inverno nesse meio do caminho, que é uma loucura. É insanidade. E que esses malucos são burros o suficiente para não respeitar o básico de uma vitalidade econômica, eles são loucos o suficiente de cometer aí uma loucura, né? Que inclusive é desse livro aqui, é nesse livro aqui, inclusive. O Franz Hinkelambert, que é esse autor que faz esse negócio aqui. Cadê o livrinho aqui? Pá. Assim é uma economia para a vida, né? Então, por uma economia para a vida, ou para uma economia para a vida, publicado pelo Departamento Ecumênico de Investigações. Eu vou colocar o link desse livro aqui na descrição também, se você manjar de espanhol, é um livro muito legal de ler. Que é isso, minha gente? Esse pessoal aqui, eles fazem o quê? Eles são realizadores do suicídio coletivo, que é o que o Franz e o Henry chamam. Que é você destruir as condições de produção e reprodução da própria vida e acaba com a condição de todo mundo. Dentro de uma irracionalidade do sistema capitalista. Achando que tá abalando, tô sendo super racional do ponto de vista econômico, tá sendo só imbecil mesmo. Tá bom? Mas isso também é tudo fruto do pessoal ter abandonado a economia política e achar que economics, as ciências econômicas, são o rei do mundo porque elas fazem contas com as finanças e aumentam os lucros imediatamente. Aqui, ó, capítulo 6. A racionalidade meio fim e a irracionalidade do racionalizado, que é um tema muito interessante, os limites do mercado e tal. E cadê o último tema, que tá por aqui em algum lugar. Eu não sei se tem um capítulo específico disso. Não tô achando. Vou levar um tempinho, mas tudo bem. Tá por aqui em algum subtítulo, e eu não vou encontrar agora, da questão do tal do suicídio coletivo. Tá nesse negócio aqui também. E aqui é uma proposta de outra racionalidade econômica muito interessante. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse tema aqui, tenham curtido essa palestrinha e que vocês possam, então, discutir com seus colegas no bar, ou na internet, ou ofendendo alguém da Faria Lima, gratuitamente, aleatoriamente, sobre capital improdutivo. Tá bom? Um abraço, minha gente. Fiquem bem. Até a próxima.